Todos nós conhecemos a história do dilúvio, a arca, a chuva, o reset do mundo. A resposta padrão para o porquê é simples. A maldade do homem se multiplicou. Mas, e se isso não for a história completa? E se a maldade fosse algo mais profundo, mais estranho? E se não fosse apenas corrupção moral, mas contaminação genética? O dilúvio não foi apenas um castigo, foi uma cirurgia cósmica, uma quarentena planetária para impedir que a própria essência da humanidade fosse apagada por uma raça híbrida. Esta é a história da conspiração que quase destruiu o mundo antes que ele começasse. A história dos Nefilim. O código está escondido à vista de todos, em Gênesis, capítulo 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Pausa. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O texto faz uma distinção clara, uma separação de duas espécies. Se as filhas dos homens são a linhagem humana, quem, ou o quê, eram os filhos de Deus? E o versículo 4 nos dá o resultado dessa união profana. Havia naqueles dias gigantes na terra. A palavra hebraica Nefilim, os caídos. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. O texto não é sutil. Ele conecta diretamente essa união bizarra com a explosão da maldade. A terra estava tão corrompida que Deus se arrependeu. O juízo era a única solução. Então a investigação começa. Quem eram os filhos de Deus? A resposta a esta pergunta destrava todo o mistério do mundo pré-diluviano. Vamos analisar a primeira teoria. A teoria segura. A teoria da linhagem de Sete. Foi popularizada por teólogos como Agostinho e Calvino, que estavam desconfortáveis com a alternativa. A teoria diz que os filhos de Deus eram os homens justos da linhagem de Sete, que começaram a se casar com as mulheres ímpias da linhagem de Caim. O pecado, então, foi o jugo desigual. Parece limpo, respeitável e está quase certamente errado. Esta teoria desmorona sob o peso de 4 falhas fatais. 1. Os gigantes. Por que um casamento misto, algo que acontece o tempo todo na Bíblia, Sansão, Salomão, Acabe, de repente produziria uma raça de gigantes? Não faz sentido biológico nem teológico. 2. A linguística. A palavra hebraica Bene Ha-Elohim, filhos de Deus, é usada em todo o Antigo Testamento, fora de Gênesis 6, para se referir a uma única coisa: seres angelicais. Em Jó, os filhos de Deus se apresentam a Deus e Satanás está com eles. Eram anjos, não homens de Sete. 3. O contexto. Por que esse pecado específico, um casamento misto, seria o único pecado mencionado como a causa direta do dilúvio? Um pecado tão grave que exigiu um reset global? E a falha fatal, o Novo Testamento. Tanto Judas quanto Pedro, como veremos, falam de um grupo específico de anjos que pecaram de uma forma sexual terrível e foram presos. A teoria de Sete simplesmente não explica a gravidade do que aconteceu. Agora, vamos à teoria 2. A teoria que os rabinos antigos e a igreja primitiva acreditavam, a teoria dos anjos caídos. Ela diz que os filhos de Deus eram de fato seres angelicais. Por séculos, esta teoria foi apoiada por um dos livros apócrifos mais famosos e sombrios, o primeiro livro de Enoque. Embora não esteja na Bíblia, ele era lido por todos os autores do Novo Testamento. E o que ele diz é de arrepiar. Enoque descreve um grupo de 200 anjos, chamados vigilantes, né, Grigori, liderados por um anjo chamado Samiasa. Eles viram a beleza das mulheres humanas e fizeram um pacto, um juramento no Monte Hermon, para descer e tomá-las. Mas eles não apenas pecaram carnalmente.
Eles corromperam a humanidade. Eles ensinaram aos homens os segredos proibidos do céu, como fazer espadas e escudos, guerra, feitiçaria, astrologia e, interessantemente, o uso de cosméticos para sedução. E os filhos deles, os Néfilim, eram gigantes que devoravam os recursos da terra. E quando a comida acabou, diz Enoque, eles começaram a devorar os próprios humanos. A terra se tornou um inferno de canibalismo e violência sobrenatural. Você diz, isso não é a Bíblia. Mas agora, leia Judas 1:6. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, para o juízo. E 2 Pedro 2:4. Porque, se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. E a palavra que Pedro usa para inferno aqui não é a palavra comum, Hades ou Gena. É a palavra grega tártaro. Na mitologia grega, Tártaro era a prisão de nível máximo, mais profunda que o Hades, onde os titãs, seres meio deuses, meio humanos, foram presos. Pedro está usando uma palavra que seus leitores entenderiam perfeitamente. Este não foi o pecado de Lúcifer, orgulho. Este foi o pecado de Gênesis 6, uma abominação que misturou o celestial com o terreno. Agora, junte as peças. Por que Satanás faria isso? Por que essa rebelião bizarra? A resposta é uma conspiração cósmica. Em Gênesis 3:15, Deus fez uma promessa. A semente da mulher, um humano, esmagaria a cabeça da serpente. Satanás. A linhagem messiânica. O plano de Satanás era simples. Se ele não podia parar a promessa, ele iria contaminá-la. A estratégia dos anjos caídos não era apenas luxúria. Era uma guerra biológica. Era a tentativa de Satanás de corromper o genoma humano, de misturar a linhagem humana com a semente demoníaca, tornando impossível o nascimento de um Messias puro, 100% humano. O dilúvio, então, não foi apenas um ato de raiva. Foi um ato de cirurgia. Foi Deus, em um ato desesperado de misericórdia, esterilizando o planeta para salvar a raça humana de uma extinção genética. E por que Noé? Gênesis 6:9 nos dá a pista final. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. A palavra hebraica para perfeito é tamim. É a mesma palavra usada para um sacrifício de cordeiro, sem defeito, sem mancha. Noé não era apenas moralmente justo, ele era, muito provavelmente, o último homem geneticamente puro na terra. A última semente da mulher, não contaminada. O dilúvio teve que acontecer, ou a promessa do Salvador estaria perdida para sempre. O dilúvio limpou o mundo. Os anjos caídos foram presos no Tártaro. Os Nefilim morreram afogados. Fim da história, certo? Pausa. Volte para Gênesis 6:4. Havia Nefilim na terra naqueles dias, e também depois. O quê? Como? A Bíblia não explica, mas quando os 12 espias entram em Canaã, séculos depois do dilúvio, o que eles encontram? Vimos ali os Nefilim, os filhos de Anak, que descendem dos Nefilim. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. A contaminação voltou, talvez por uma segunda incursão, talvez pela linhagem de Cam, filho de Noé. A Bíblia não diz, mas os Anaquins, Refaíns, Golias eram descendentes dessa linhagem profana. E agora, de repente, as ordens mais brutais de Deus no Antigo Testamento fazem um sentido terrível. O extermínio dos cananeus não era um genocídio de humanos comuns. Era a limpeza final da contaminação dos Nefilim, a erradicação da semente da serpente para proteger a linhagem do Messias. A história de Gênesis 6 é um aviso sombrio. É a história de uma guerra cósmica que nunca parou. Satanás falhou em corromper a linhagem de sangue do Messias, Jesus. A semente da mulher, Jesus Cristo, nasceu pura, viveu perfeita e esmagou a cabeça da serpente na cruz.
A batalha pelo sangue foi vencida, mas a guerra de Satanás não acabou. Ele mudou de tática. Ele não pode mais corromper o sangue da humanidade, então agora ele tenta corromper a mente e a alma da humanidade. A mesma guerra, armas diferentes. O dilúvio nos ensina que Deus leva a pureza a sério. Ele prefere um reset total a permitir que sua criação seja contaminada além da reparação. Os Nefilim foram a tentativa do inimigo de destruir a humanidade por dentro. A pergunta permanece. O que você acha? Anjos ou Sete? Uma conspiração cósmica ou um simples casamento misto? O mistério de Gênesis 6 ainda ecoa. Comente mistério e se inscreva para mais segredos profundos da Bíblia.